Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Deu Linha Podcast. Podcast da Kite Estratégias Digitais em parceria aqui com a Band FM Sorocaba, na qual estamos aqui nesses estúdios maravilhosos que nos recebem todas as edições do Deu Linha. Um podcast para falar sobre marketing digital, tendências, negócios e comunicação de uma maneira geral. Vocês têm acompanhado alguns dos nossos episódios e estão seguindo um pouco desses temas que a gente vem tratando no nosso podcast. Muito prazer, meu nome é Fábio Marchetti, eu sou o CVO da Kite Estratégias Digitais e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma edição do nosso podcast. Para quem não acompanha ainda, segue a gente lá no Instagram, nas nossas redes sociais, mas o canal que a gente está concentrando a comunicação aqui do podcast é no Instagram, @Kite Estratégias. Você vai ter todas as informações que a gente tem lá. Para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube ou no Spotify, Deu Linha Podcast, segue a gente lá. Para quem tá no YouTube, não esquece de marcar o sininho, dá aquela curtida aí que ajuda o nosso podcast a chegar cada vez mais longe. A gente tem feito alguns trabalhos aqui no podcast com alguns temas específicos, são uma série de 4 episódios. A gente tinha programado esse primeiro episódio para ser de gestão e atendimento, mas o Covid deu aquela atrapalhadinha, então você vai ver que algumas das próximas edições, eu sempre falo que o primeiro episódio foi de gestão e atendimento, pegadinha, não foi, o Covid deu aquela trabalhada na gente, a gente teve que trocar, mas trocou com maestria, Hoje a gente traz como tema a gestão das redes sociais. Cara, a gente sabe o quanto é importante para uma empresa ter início aí na sua gestão das mídias, definir conteúdo, o que será publicado, as abordagens, frequência, métricas e o quanto é difícil para as pessoas entenderem um pouco disso. Cara, a gestão das redes sociais envolve diversas etapas, que inclui desde definição da estratégia, posicionamento, planejamento das publicações, a execução, e saber se está tudo funcionando ou não, a tal das métricas, os KPIs, o monitoramento. E para que tudo isso seja bem feito é necessário uma galera, um time de especialistas, uma pessoa responsável para que cuidar de todo esse projeto. E para trazer nossas especialistas hoje aqui, convidei um time super especial da Kite, que vai estar aqui compartilhando junto com a gente, nossas especialistas Carol e Paola. Sejam muito bem-vindas ao Deu Linha. Paola, um prazer recebê-la hoje aqui. Obrigada, Fábio, o prazer é tudo meu. Oi, gente, tudo bem? Bom, me apresentando um pouquinho, Sim! Bom, eu sou a Paola César, como o Fábio já disse, eu trabalho como social media na Kite e eu sou formada em relações públicas. Trabalhei na área de marketing há uns 4 anos, mais ou menos, e a minha identificação com a área, eu acho que veio justamente da escolha também pela profissão. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de pessoas, de conversar com pessoas e aprender coisas novas. E eu acho que a essência do social media é exatamente isso. É quando a gente consegue entender que do outro lado são pessoas e que pessoas também fazem empresas, produtos. Então eu acho que isso é muito importante, a gente entender que precisa de conexão, precisa de interação. Então eu me identifiquei muito com a profissão de social media justamente por isso, por trazer um pouquinho da essência que é o RP e a paixão que eu tenho por essa profissão, que trabalha tão bem pessoas, conexões e esses laços que a gente cria a partir das empresas e dos produtos. Muito legal, Você viu só? E para acompanhar a dona Paola, está aqui nossa maestrina, dona Carol. Muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada de poder participar, desses 10 anos da Kite, desse podcast, da Linha. Eu sou publicitária, tenho 22 anos, atualmente eu estou na área de social media, dentro da Kite. Sou apaixonada por redes sociais, não entrei quando comecei na área em social media, mas descobri que era uma área nova, era uma área cheia de tendências, novidades, e gostei. Carol,
que eu tive o prazer de poder dar aula, né? Esse que vos fala também é um professor lá na CEUSP, aqui na Atom. Carol teve, né, o privilégio de dar aula para dona Carolina e pro namorado, o senhor Felipe, né? Da qual os dois estavam lá. E começou a vida como atendimento. Né? Então, inclusive nos projetos lá da faculdade, sempre como atendimento, né? E um belo dia nos surpreendeu lá na agência, assim, então, gente, não quero mais. Agora, me descobri, me redescobri, eu quero uma oportunidade nova de entrar em social. A gente abriu essa porta e você dominou isso com maestria, né? Muito obrigada. Cara, antes da gente entrar, né, no tema, qual é esse insight, cara? Aonde foi essa pulguinha que te fez? Falei assim, cara, puta, eu sempre me vi como atendimento, de repente eu parei e falei assim, não é isso que eu quero, o futuro está em redes sociais, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Aonde deu esse estalinho? Acho que eu tive um mês de experiência quando eu entrei, antes de entrar na Kite, né, em uma agência, e a gente falou assim, olha, a única vaga que eu tenho é de social media, se você quiser, entra na área de social media. Falei assim, poxa, é uma oportunidade na minha área, eu vou. E aí eu conheci social media, né, essa área de estratégia, planejamento, redes sociais, eu falei, nossa, que da hora. Aí o Fábio falou assim, não, vem pra cá, te conheço, você vai ser atendimento dentro da Kite. Fui, gostei muito da área, gostei muito de ter contato com clientes, trabalhei junto com o Fábio, com a Tati, né, e aprendi muito com eles, são pessoas incríveis. Só que eu sempre acompanhava muita galera de social media dentro da agência, e eu ajudava com insights, com ideias, né? Eu falei assim, nossa, que legal deve fazer isso, né? Deve ser fazer isso, deve ser estar dentro das redes sociais. Eu gosto tanto de ficar na rede social, eu perco tanto tempo na rede social. Falei assim, não, eu vou pedir essa oportunidade. E vocês da Kite foram super solícitos comigo, né? Falou assim, olha, vamos fazer um teste. Fiz o teste, passei, gostei. Hoje estou aprendendo aqui com a Paola, né? Que é a gestora, a gente está dentro ali da Kite, nessa equipe. E eu aprendo muito. E é uma área que eu me identifiquei muito, né? Então, a gente tem um sonho, às vezes, na faculdade e descobre que a gente pode sonhar ainda maior, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho. Mão na massa é outra história, né? Com certeza. E é engraçado, né? Para quem imagina, falou, pô, ela fez um teste, né? Como é que faz? Cara, na Kite, né? A gente testa tudo com a Kite. Sim, né, as estratégias que a gente faz, todas as criações que a gente tem, as maluquices que a gente bola, né? No primeiro episódio que a gente falou sobre um pouco desses 10 anos da Kite, o César e o Edson falaram bastante sobre o projeto de inbound que a gente usou na Kite, né? Então, o teste que ela tá falando, né? Ela fez com a Kite, estruturando as redes da Kite, apresentando editoria, conteúdo, né? Para um trabalho que a gente, né, colocou um objetivo para ela, para estar nas redes sociais, falou, cara, estrutura isso aqui, e daí pra frente não parou mais. E posso dizer, né, que eu sentei com os 4 chefes em uma sala e falei, meu Deus, mas deu tudo certo e hoje tô aqui, né? E arrasou, Carol, extremamente criativa, contribui muito com a área, assim, chegou pra acrescentar mesmo. Realmente. Sem sombra de dúvidas. Né? Muito legal. Pá, cara, pra gente abrir um pouco esse leque, né, das redes sociais, a gente escuta muitos clientes, né, chega pra gente lá, assim, cara, que rede eu tô? Onde eu tenho que estar? Eu tenho que estar hoje em todas as redes, cara, do TikTok ao Facebook, do Pinterest, Instagram. Qual que é? Traça um panorama pra gente hoje do que é essa gestão de redes sociais, que é um tema tão em voga, né, que é um tema que o mercado procura em primeiro lugar, né? Eu estou ali à frente de novos negócios, prospectando o mercado, é sempre a porta de entrada. Todo mundo hoje fala da gestão das redes, o que quer entrar nas redes sociais, posicionamento, o que quer postar. Mas e aí, né? O que é essa historinha, né? Realmente tem que estar em todas as redes? Não tem? Como é que funciona esse trem aí? Olha, vou trazer uma resposta que eu aprendi com um dos meus chefes. Ai, nosso lema. E que eu entendi, não só aprendi essa resposta com ele, mas eu entendi que não tem problema nenhum a gente usar essa resposta. E que para marketing digital é muito importante e depende. Ali Cezão, que estaria aqui com a gente hoje também. E não pôde estar aqui, cara.
Tá fazendo história, hein? Não, mas depende muito. E antes disso, depende de um estudo, né? Eu acho que antes de você saber qual rede social você deve estar, você precisa conhecer primeiro, né? Quem que é o seu público, quem são as suas personas, qual que é o seu produto, qual que é o seu nicho. Precisa de todo um estudo para que a gente entenda quem que são essas pessoas que a gente vai comunicar e o que elas buscam, onde elas estão. A gente tem que procurar por elas. Então, antes de decidir qual rede social você deve estar, você tem que se antecipar, dar um passinho para trás e entender primeiro quem é o seu mercado, quem são as pessoas e quem são as personas com quem você vai comunicar. Então, eu acho que esse é o ponto principal antes de escolher em qual caminho você deve seguir. E, além disso, uma boa gestão de social media faz parte disso também. É preciso ter pessoas como eu, Carol, que vão estar ali no dia a dia, na mão na massa, na ação, encontrando justamente essas oportunidades, essas lacunas, essas tendências que tem tanto aí no mercado para ver o que faz sentido ou não e trazer de fato essas oportunidades. Posso falar para você que hoje que não precisa estar no TikTok, mas talvez daqui 2 meses faça sentido você estar no TikTok. Então depende muito aí das crescentes, do mercado como um todo, e o mundo de social media tá mudando, de marketing digital como um todo tá mudando cada vez mais, né? Ele é muito cíclico, então a gente precisa estar sempre de olho nisso. Eu imagino, né, o quanto muda, né, a velocidade que a gente tem hoje no ambiente digital, porque as principais redes hoje ainda são Facebook, Instagram, Twitter, né? Para algumas situações, né? Pinterest e TikTok. Acho que é essa ainda. E o YouTube também. O YouTube já é, para mim, muito maior do que apenas uma rede social. Uma literal, ele já é uma né? ferramenta de pesquisa, né? Ele passou, total, né? Cara, porque assim, quando a gente imagina que é o segundo maior buscador, né? Que é o YouTube, né? A gente fala do Google como principal, né? Ainda 80, 90, se não mais, por cento das buscas sendo realizadas pelo Google. E o segundo maior buscador é o YouTube. Né, da qual a gente tem uma série de estratégias que dá para usar, inclusive como rede social, mas para mim ele é uma ferramenta muito maior do que apenas uma rede social. Sim, né? Com certeza. Carol, quando a Paf comentou, não tem como não falar de gente. Né? Não tem como entender o perfil do público, aonde é. E é diferente, né? Quem tá no Facebook, para quem tá no Instagram, para quem tá no TikTok, para quem tá... Porque até pra gente entender em qual delas eu preciso estar, né? Eu acredito que é até uma questão de geração. Né? A gente teve uma geração que era muito fã do Orkut, do MSN. Eu lembro, eu sou velho. Saudades do Orkut. Né? Teve uma geração que do Facebook, então quantos amigos eu vou ter no Facebook? Aí a gente conheceu o Instagram e agora a gente está conhecendo mais o TikTok, né? As gerações mudam, evoluem e a nossa capacidade de processamento das coisas vai evoluindo. Sim. Quando a gente fala que o YouTube é o segundo maior buscador, a gente já tem um insight do TikTok, que são vídeos. Então a gente fala de um conteúdo mais visual, mais interativo, a gente fala de som, voz, vídeo, coisa rápida. Então a gente já vê que as pessoas evoluem, né? O mundo evolui, a tecnologia evolui e os nossos consumidores, para quem a gente vende também, vai querer comprar de uma forma diferente, buscando mais experiência, o que a marca vai me proporcionar. Então é isso que as redes sociais, elas buscam, né, expandir esses horizontes para as marcas e para mim é sensacional. Cara, deve ser, né, muito maluco você ver essa mudança acontecendo, né, diariamente. Vocês estão ali o dia inteiro conectadas, né? Veja você, empresário do outro lado, a gente paga elas para ficar no Facebook, no YouTube o dia inteiro, né? Olhe só como são as coisas, né? Antigamente você via um funcionário no YouTube, você queria matar ele, né? Hoje, se ele não ficar o dia inteiro conectado, vendo o que está acontecendo, você bate nele, né? Então, como que as coisas mudam e na velocidade que isso acontece. Então, essas mudanças são muito perenes, né? E são detalhes que fazem, né, com que as estratégias aconteçam. E, cara, o que publicar? Quando publicar? Com que frequência publicar? Que hora publicar? Porque, né, imagine, né? O Facebook você tem uma relação de horário, de tema, de estrutura de publicação. No Instagram você tem outro. No TikTok você tem outro. Cara, como entender todo esse bando de gente aí? Meninas, me ajude, porque, né, o empresário lá deve estar na mesma maluquice que eu, né? Porque, gente, especialistas são elas, né? A gente só toma café com a galera, fica batendo papo, vem aqui fazer podcast, né? Porque realmente, né? Você tem um panorama diferente. Porque não é colocar
né, a filha, a sobrinha, né, para publicar lá nas redes sociais, a hora que for, o dia que for, do jeito que for, e tá, beleza, eu tô lá. Funciona um pouquinho diferente, né? E o social media também não é só fazer post. Aí, ó. É muito mais que isso. E eu acho que pra começar, assim, principalmente porque a cabeça de tudo é o planejamento, né? Então, o que postar, né? Então, o primeiro passo aí, além depois de você definir as suas personas, definir os canais que você quer estar, é você criar uma editoria de conteúdo. Isso é muito importante, porque aí você vai nortear todas as próximas ações a partir dos seus objetivos. Então, o que você quer com as redes sociais? Você quer aumentar o seu alcance? Você quer aumentar a sua base, aumentar a sua audiência ali dentro das redes sociais? Ou não? Você quer levar mais pessoas para dentro do seu site? Então, as editorias de conteúdo, elas nos ajudam justamente por conta disso. Elas ajudam na questão de definir o tema que você vai usar para aquele conteúdo em questão, mas ela também ajuda na questão dos objetivos. Então, como que a gente vai fechar aquele conteúdo? Ele é um conteúdo para que as pessoas comentem, curtam e compartilhem? Ou ele é um conteúdo de fato que as pessoas vão comprar? É um CTA para produto? É um CTA para o site? Então, acho que o primeiro passo, né, que a gente tem que pensar é a questão do planejamento. Ele que vai ser a cabeça de tudo aquilo que a gente vai fazer dentro das redes sociais. Então, não é postar por postar, colocar qualquer conteúdo lá nas redes sociais. Tem todo um porquê e uma estratégia que a gente vai publicar, vai analisar esse conteúdo depois para ver se de fato ele está alinhado com os objetivos e com aquilo que a gente queria com ele. E aí entra depois toda a parte da postagem, que só contribui pro começo da ação, que é a questão do planejamento, que eu acho que a Carol, que tá ali no dia a dia na parte de agendamento, pode contribuir também mais com isso, né, dessa questão de procurar os melhores horários, né, encontrar a melhor rede social. Sim, acho que essa questão de, por favor, gente, alerta, não caiam naqueles posts de publiquem todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Não façam isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Hoje o Facebook, né, e o Instagram, que são as redes sociais, por enquanto, mais utilizadas, eles já têm um sistema de insights que você pode verificar quais são os horários, dias que o seu público está ali disponível, e aí você publica, né? A gente tem picos como esses horários, mas a gente sempre tenta burlar esses picos, né? Porque é uma competição muito grande. Pensa se todas as marcas do mundo fossem postar meio-dia. Será que o nosso post ia aparecer? Então, a gente sempre busca através de insights, das ferramentas e das ferramentas que as plataformas nos oferecem, né? Usem. Sim. Eles têm uma gama de dados e eles fazem isso muito bem, de distribuir essas informações para nós. Então, a gente sempre busca. E também essa questão de postagem, as ferramentas como o Facebook, ele tem uma própria plataforma para você publicar por elas, né? Então, olha, às vezes não precisa pagar aquele valorzinho para agendar as publicações. A gente pode fazer isso pelo Facebook mesmo, né? E é até mais legal, a gente não sofre tantos riscos como a gente já sofreu, como a gente já teve alguns impactos, né, nas redes sociais por utilizar outras plataformas que não eram recomendadas pelas redes sociais. Então, utilizem da plataforma, busquem conhecer elas são muito interessantes. Eu sei que eu sou suspeita a falar, mas são muito interessantes, é isso. Tem muita informação relevante para tirar de lá, e não só na questão de você agendar, de você programar aquela publicação, mas o depois, na hora de você analisar. Eles entregam muitas coisas, desde quantas pessoas clicaram no link que você colocou naquela publicação, até quantas pessoas passaram o vídeo para frente, voltaram o vídeo, enfim, a gente tem tudo isso muito detalhado, e é importante que vocês utilizem disso, porque se eles dão é porque tem coisa boa lá. Eles ensinam, né? Sim, eles têm lá ferramentas da própria plataforma, né? Seja o Facebook, né? E aí quando a gente fala do Facebook/Instagram, né? Porque usa dentro da mesma estrutura. O Google, quando a gente está falando dos ads da vida, tá, não sei o quê. O LinkedIn, quando a gente está falando da própria plataforma do LinkedIn, quer dizer, a própria plataforma ensina você os melhores horários, como fazer o seu post, que você não depende de outras ferramentas. E aí, a vírgula, né? Outras ferramentas, né? Porque o Facebook ou essas plataformas, eles dão pra gente o post, né? Mas você precisa acompanhar isso. Você precisa saber quem está falando de mim, quem está me marcando. Eles também fazem isso? Eles também mostram isso? Ou, nesse caso eu precisaria, né, para quem já está num outro patamar, né? Para alguém fazer um saque, por exemplo, né? Então, me marcaram, não me marcaram, estão postando, não estão postando, né? Que aí você já entra na parte de interações, né? Então, tem lá um MLabs da vida, um Ethos, um Agora Pulse, né? Algumas outras ferramentas, como a gente não tá na Globo, eu posso falar o nome das marcas sem colocar um pi
aqui, né? Beleza, né? Então tá liberado, galera, tá? Então eu posso utilizar ela, às vezes, para uma evolução, mas para quem está começando, para quem está ainda, né, apenas na postagem e que tem uma relação de monitoramento mais básico, a própria ferramenta resolve, né? E esses insights de horário funciona mesmo? Os caras acertam? Sim, mas depende, né? A gente fala... A gente precisa, talvez, de tanta curtida, de tanto like, às vezes não, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não tô sendo bem sucedida nas minhas redes sociais, porque eu tenho uma publicação que não alcançou determinado número de likes. Poxa, mas eu estou vendendo seu produto, né? Então, eu tô mandando esses usuários da rede para o seu site, por exemplo. Então, tô tendo clique lá, né? Tô tendo clique no link, tô tendo clique no botãozinho ali nos stories, então é diferente. Agora, falando assim, dessas ferramentas, eu acho que essas ferramentas organizam melhor os insights. É mais bonitinho a gente ver por elas, né? É mais fácil. Então, acaba sendo legal, satisfatório ter elas também não são muito caras e ajudam muito a gente, né? A gente usa o Reportei e ajuda a gente com insights, com informações, mas para quem tá começando não precisa gastar dinheiro empresas nisso, pequenas, né? Os próprias plataformas atendem muito bem. Eu acho que para as maiores que precisam de fato de um monitoramento, muito mais atenção, muito mais cuidado, aí sim entraria, né? Entraria em porque outras. você vê lá, né, o Meta, né? Que tá no Facebook, Meta Business, né? E aí você tem lá o agendamento, consigo agendar, que você deixa lá pronto, consigo acompanhar, responder direto pela própria ferramenta. E por falar em responder, né? Essa questão das respostas é um tendão de Aquiles da galera, né? Você faz aquele postzinho e vem aquela resposta marota, né? Aquele cara que não concorda, que discorda, que dá aquela cutucada na marca, né? Porque sempre vai ter gente a favor, gente contra, gente que te ama, gente que te odeia, né? E nas redes sociais isso reverbera de uma maneira muito rápida, né? Antes, pra mim falar mal de você, tem que juntar uma galerinha ali, falar mal aqui, depois falar pra outra galerinha. Você põe isso nas redes sociais em questão de segundos, você explodiu isso pra uma galera e tem alguém que concorda ou discorda de você e aquilo vira uma encrenca, galera. Como que as marcas têm que fazer? Apago tudo, excluo, deleto, deixa a galera, bloqueia todo mundo que tá falando mal de mim, eu não gosto de vocês são maus comigo. Pelo amor de Deus, não. Essa é a melhor forma, eu deleto todo mundo, ou bato na mesma altura, né? Vou xingar o cara, né? Que é umas marcas que os caras xingam mesmo, né? Eu acho que tem uma historinha que eu gosto de contar, é que se a gente vai numa loja física e tem uma pessoa reclamando, brigando, querendo dinheiro dela de volta, o que a gente vê se a gente não comprou ainda o produto? Poxa, será que essa loja vale a pena? Será que eu vou comprar? Então, por isso que às vezes algumas pessoas preferem apagar esses comentários, né? Mas essa satisfação, a gente não é perfeito, nem tudo vai agradar a todo mundo, então vão existir. O que é importante é que teve a reclamação, a gente entender a situação, analisar se pode atingir uma proporção maior ou não, né? Mas nunca deixar sem responder, porque quando a gente responde, a pessoa se sente ouvida, acolhida, ela fala assim, nossa, a marca se preocupa comigo. E isso fica mostra para outras pessoas também, né? Então, olha, essa marca não foi boa comigo nesse determinado ponto, mas eu vou dar uma outra oportunidade porque eu me senti ouvida, né? Então, a gente não faz isso em uma loja física, não cruza os braços e ignora. Então, eu acho que a gente também não pode fazer isso dentro das redes sociais. E o mais importante é resolver. Eu acho que a pessoa, se ela tá comentando ali, né? Se ela tá tendo que ir até as suas redes sociais, até a sua publicação e fazer aquela avaliação negativa porque ela de fato se magoou, se chateou, se decepcionou. Então, o importante é você resolver aquilo de alguma forma para que ela dê, sim, outra chance para você, para sua empresa, para o seu produto. Então, eu acho que esse é o mais importante. Não é só responder ali, porque vai todo mundo ver e pronto. É chamar a pessoa de fato no particular, no inbox, entender detalhadamente o que aconteceu, passar para o seu saque, passar para o seu setor de qualidade, poder resolver aquilo da melhor maneira possível, para que a pessoa de fato acredite que você vai ter uma melhora e volte a dar essa segunda chance para você, né? Isso é o mais importante. Eu vou muito nessa, porque hoje, né, a jornada do consumidor mudou, né? Sim. E a gente sempre parte da avaliação dos outros para aquilo, dos comentários. A gente quer uma coisa que a gente busca hoje, né? Qualquer coisa que a gente vai comprar, primeiro vou lá nas redes, pesquiso o cara, vê se a avaliação é boa. Você nunca fez isso, não, né? E você acha que você é o consumidor, não faz com você, não, né? Beleza? E o que me deixa seguro é que às vezes eu entro lá na rede, eu adoro ler comentarinho. Quem é meu aluno sabe que eu, cara, amo os comentarinhos, né? E eu vou sempre em busca dos comentários
Porque, cara, a gente não agrada 100% todo mundo. Né? Então a gente sempre tem um desafeto, sempre tem um frete que atrasou, um pacote que chegou meio amassado, alguma coisa que tá fora e ok, faz parte do projeto. Mas às vezes você vê lá o post, né, alguém reclamando, e o que me dá segurança é que a empresa falou, né, se prontificou ali a atender, e quando o próprio consumidor entra ali e fala, puta, realmente, deu resultado, e seja no Reclame Aqui, seja nas redes sociais da própria empresa, né? Que você traz ali e não só questões positivas. Quando tudo tá muito positivo, eu falo assim, rapaz, tá bom demais pra ser verdade, né? Será que é tudo isso mesmo? Vou comprar um pequenininho só para testar, né? Mas quando eu vejo que você tem lá uma relação, a empresa se preocupou em realmente trazer, né, a solução, ou pelo menos tentar ajudar aquela pessoa, e a pessoa volta e dá o resultado, eu acho que é muito, né, importante nessa relação, que não é só o curtir, o like, né, as coisas boas, né? Porque, como você bem falou, às vezes não é só o curtir. Né? Não é só a quantidade de visualizações, né? Porque acho que o que falta muito também é entender, quando você faz uma publicação, e aí vocês vão me corrigir, né? Ou vão poder dar uma plataforma maior, é o que eu quero com ela. Objetivos, né? Porque não é só curtir. Putz, se eu quero um monte de curtir, beleza, mas o que serve curtir, gente? É só para deixar o coraçãozinho feliz, né? No final das contas, né, às vezes eu falo pro cliente, para alguns, né, empresários, né, quando você faz um post, quando você termina um e-mail, quando você faz uma publicação, o que você quer que ele faça depois que ele leu aquilo? É curtir? Beleza. Mas na maior parte das vezes eu quero que ele compre de mim, né? Que ele compre uma solução, que ele compre um serviço, que ele compre um produto, que ele vá para o meu site, que ele compre uma ideia, que ele compre a marca. Quer dizer, estou vendendo alguma coisa para ele. Sim. E às vezes o que mais você vê no final do post é nada. Né? Como você falou, puta, tem um CTA. Falta um CTA bem feito. Para quem, né, tá aí nos escutando, CTA, que é Call to Action, né, o botão de ação. Vocês vão escutar a gente falar bastante essas coisinhas por aqui. E o CTA é o clique aqui, o saiba mais, o consulte no site, né? E que você leva para as pessoas para uma landing page, você leva isso para um site, você leva, né, para algum lugar, né? Que às vezes você vê lá, assim, ó, coitado, deu 5 curtidas só, não deu nada, né? Só que você vai ver lá na página, vendeu horrores aquilo, né? Porque a finalidade não era realmente curtir, né? E essa estrutura, como que vocês pensam isso? Como é que é essa cadeia de criativo, texto, CTA, para onde isso vai, para que a gente entenda, né, um pouco desse resultado, né? Porque querendo ou não, a gente já começa a entrar no pulo do gato, né? Em como montar uma estratégia, né? Porque quando a gente vai entrando em estratégia, a gente está falando em atração, a gente está falando em relacionamento e a gente está falando em conversão. Né? São os 3 pilares fundamentais de uma boa estratégia. Você que está aí, presta atenção lá agora, né? Fica com as orelhas aí que elas vão dar a ideia da estratégia, tá? Eu acho que hoje, além de construir em cima desses 3 pilares que o Fábio trouxe, né, de atração, relacionamento e conversão, é a gente pensar no inbound marketing, né? Então a gente tem que pensar hoje na jornada do consumidor. Nem todos a sua audiência, ela já está pronta para a etapa de compra, e nem todos os seus clientes que estão com você nas redes sociais, eles querem comprar todos os dias, né? Então a gente precisa atender a todos e atender a todas as pessoas que estão nessas fases diferentes. Por isso, tão importante você ter conteúdo de atração, que são aqueles conteúdos que você vai atrair novas pessoas, você vai aumentar de fato a sua audiência, atingir pessoas que ainda não te conhecem ou que já te viram alguma vez, mas ainda não fidelizaram com a sua marca, com o seu produto. Então, por isso, o conteúdo de atração é tão importante. Ele é aquele conteúdo que a gente ainda não vai falar sobre produto, a gente vai dar uma diquinha, vai trazer alguma coisa. Ah, isso é difícil fazer entender. A gente quer tanto falar de produto, né? Mas não. Porque você apresenta um topo de funil, né? Topo de funil é quando você está falando lá em cima, quando você está tentando atrair ainda a atenção, não estou vendendo, né? Na jornada do consumidor, e uma informação importante, esse topo de funil, né, como o Fábio disse, é exatamente um funil. Então a gente começa pelo topo, né, porque o topo justamente, o gargalo ali é maior, então a quantidade de pessoas vai ser maior também, e por isso que o conteúdo de atração, ele precisa ser mais amplo e não tão específico. Ele precisa ser um conteúdo mais amplo para poder atingir um número de pessoas maior, e aí sim, ir descendo pelo funil e ir atingindo o número de pessoas menor, que são aquelas que de fato vão comprar o seu produto. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, e a gente precisa pensar em todas essas etapas. E aí vem o relacionamento, que é aquela interação, é aquele conteúdo que todo mundo gosta, é aquele conteúdo de troca, que a gente já traz um produto aplicado em cima de uma dica, em cima de uma aplicação. E por último, a gente fecha com o conteúdo de conversão, que é o conteúdo fundo de funil, que de fato são
é um número menor de pessoas que vai chegar até o fundo de funil, mas pode ter certeza que vão ser os seus clientes, vai estar dentro do seu perfil de cliente ideal. Vai ser aquele cliente que vai comprar o seu produto, que acredita na sua marca e já conhece seu produto, sabe de todas as aplicações, os seus diferenciais. Então é muito importante definir isso e, é claro, de acordo com os seus objetivos, mesclar a quantidade que você quer para cada um desses conteúdos. Então eu quero vender, preciso vender. Então vamos trabalhar só conteúdo fundo de funil. Ou não, eu quero aumentar minha audiência, eu quero aumentar minha base, quero ter um posicionamento dentro das redes sociais que eu não tenho. Então vamos trabalhar mais a etapa de atração, relacionamento. Então isso precisa estar muito bem alinhado junto com o cliente, junto com seus objetivos, para que faça sentido depois quando a gente for analisar esses dados. Pra quem tá vendo aí em casa, pra quem tá escutando nosso podcast, tá curtindo, né? Você vê que as meninas mandam bem, né? Aproveita lá, deixa seu likezinho aqui, né? Curte a gente lá no Instagram, nas redes sociais da Kite, @KiteEstratégias. Vai lá pro Spotify, compartilha com a galera. Sabe aquela pessoa que você sabe que precisa escutar, né? Manda lá pra ele, que eu tenho certeza que a galera vai curtir o Deu Linha Podcast, né? Porque entender um pouco dessa relação, desse relacionamento, dessa maneira de construção das redes sociais é o princípio básico, né? Pegando um gancho do que a Paula tá falando ali, gente, pra vocês terem a ideia, quando a gente fala de fundo de funil, ou seja, as pessoas que estão prontas, buscando a compra naquele exato momento, a gente está falando com 30% do mercado. Sim. Ou seja, de 100% das pessoas que têm uma intenção de compra, 30%, 40% delas estão no fim do funil, ou seja, estão procurando neste exato momento a compra. Quando você trabalha apenas fundo de funil, você está falando só com essa galerinha, né? Então os posts é aquele compre agora, venha, aproveita a oportunidade, lançamento, promoção, blá blá blá, né? Os outros 70%, né, os 60%, 70%, a gente está falando lá na atração, lá no meio do funil. Carol, como que a gente atrai a atenção dessa galera? O que hoje a gente pode falar que o mercado bomba quando eu estou trabalhando essas estratégias? E quando a gente começa já a falar de tendência, né? Porque a gente vem falando bastante de gente, bastante de pessoas, bastante de redes, mas quando a gente fala dessas redes, é tudo que tá explodindo agora, é os memes que tá explodindo agora, é o humorzinho que tá colocando agora, é os filminhos que a gente fazia dancinha, né? Não vai, né? Pra algumas marcas não rola. Eu faço as dancinhas do TikTok lá, a Paola me enfia em cada rolo na Kite. Veja nosso TikTok, você vai ver eu pagando uns micos lá. Mas é isso que ainda vai pegar daqui pra frente. Como é que a gente entende um pouco disso? Acho que recentemente a gente teve uma amostra, né, um pouquinho de planejamento, assim, com um history que bombou da Boca Rosa, da Bianca, que ela mostrou parte do planejamento dela ali só de stories. E as pessoas começaram a questionar, né? Nossa, uma influenciadora digital precisa ter um planejamento de publicação? Ela precisa pensar em publicar uma foto do filho dela, né? E, sim, precisa. Quando a gente fala de personas, né, que é os nossos clientes ideais, que a gente idealiza dentro do marketing digital, a gente fala que como pessoa real, ela vai fazer toda uma jornada, né? Então, eu vou conhecer a marca se eu não conheço, eu vou traçar esse relacionamento com a marca e depois, no fim, eu vou falar assim, não, agora essa marca me passou autoridade, eu confio nela e eu vou comprar. E no caso das tendências, né, a gente vai encaixando as tendências dentro dessas etapas do funil e também a gente vai encaixando as tendências no nosso nicho, né? Existem nichos que a gente fala, faça um vídeo de dança do TikTok. Não vai rolar, vai passar uma baixa autoridade, as pessoas vão falar assim, nossa, eu não vou fazer determinado tratamento com esse especialista porque eu não quero. Mas se a gente falar assim, nossa, é um vídeo da etapa de relacionamento, onde ele vai explicar algo pra mim, onde ele vai me trazer, não é um vídeo de dancinha, mas eu participo entrando na tendência, né, de curiosidades, por exemplo, e eu passo a informação e eu vou fidelizando o meu cliente. Então, é possível a gente encaixar tendências dentro das etapas do funis, mas sempre analisando o que é relevante para aquela marca, né? Então, não é saindo usando essas musiquinhas, né, que estão em alta aí. Não, gente, vamos parar, vamos pensar. Peçam sempre ajuda de especialistas, né?
Kite faz muito bem isso. Ah, muito bem, ó, escute ela, que ela conhece uma boa agência. Né? Mas é isso. E eu acho que um ponto importante também, juntando isso que a Carol falou das dancinhas, da alta, né, do TikTok, dos vídeos, insira os vídeos dentro de um contexto. Insira eles dentro de uma estratégia. Então você viu um vídeo que tá bombando ali, traz ele pro seu nicho, aplica ele no seu produto. Você viu talvez uma pessoa fazendo com uma roupa e você vende sapato, vou mudar e vou aplicar pro meu negócio. Então é justamente você pegar da oportunidade e transformar ela de forma que vai atender melhor o seu público. Então, transformar na linguagem do seu público, mas aí você pode colocar uma musiquinha de fundo ali, uma musiquinha que tá bombando, mas que o conteúdo, né, que o conteúdo relevante seja aquilo que o seu público quer ver, aquele conteúdo que esteja alinhado com as suas personas. Então, insira dentro de um contexto, né, não é só fazer por fazer, ele tem que estar alinhado com outras estratégias e com outras estratégias que vão vir depois disso, não é só postar o vídeo, pronto, agora eu vou ficar aqui esperando pra ver o que vai dar. E tem outra coisa legal, que eu acho que quem vive a marca, né, o nosso cliente, que é o empresário, ele sabe muito sobre a empresa dele, sobre os clientes dele. Então, às vezes, eles têm alguns insights que eles trazendo para a agência, a gente consegue incluir em uma tendência, consegue fazer um vídeo, né? Então, acho que isso é muito importante também. Quando eles acham alguma coisa legal, tragam para nós, a gente vai analisar e vai tentar gerar bons insights para produzir conteúdo. Porque... né, normalmente você fala assim, minha filha falou da dancinha, né? Eu vou ter que fazer, porque a gente já recebeu isso de vários clientes, né? Pô, quero fazer aquela dancinha, quero fazer aquele TikTok, quero fazer não sei o quê. Pô, tô falando que tá, né, bombando, recebi 200 WhatsApp disso ou daquilo, né? Mas acho que a grande sacada é exatamente entender como usar aquilo a favor da sua marca, né? Como vocês bem falaram, entender a persona, né, que você tem seu público-alvo, né, homens ou mulheres, classe AB, blá, 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 beleza, esse é seu público-alvo, a gente evolui isso para persona, quando a gente entende a personalidade do seu cliente ideal, transforma isso, né, num algo para que a gente possa trabalhar com anseios, desejos, objetivos, a gente traça realmente a personalidade dela e aí a gente sabe como que o seu público, como que o seu cliente interage nas redes sociais, o que ele busca, se ele não busca, se ele é movido por uma pitadinha de humor, se ele é mais sério, se o palavreado é mais coloquial, tal, mas tudo com um objetivo. Sim, eu acho que se a gente não tiver o objetivo, se perde, já diria, né, Alice nos Países das Maravilhas, né, quando perguntou para o senhor gato, né, para onde eu vou? Qual caminho eu devo seguir? E o senhor gato falou assim, para onde você quer ir? Assim, para qualquer lugar. Eu falei assim, então qualquer caminho serve, beleza? Você não sabe para onde você vai, sai atirando para todo lado, né? E quando a gente fala de redes sociais, de gestão de redes, não sei o quê, quais são os objetivos, né? Quais são os pontos que a gente tem que olhar? E aí eu vou colocar vocês numa quina. Adoro fazer essas coisas, né? Facebook, né? Você tem um objetivo. Né? As pessoas utilizam ele de uma maneira que às vezes é mais comentar, né? Instagram, e qual o objetivo que a gente tem às vezes para cada rede social, ou quais são os objetivos que a gente tem enquanto gestão, né? Eu tenho que ter um para cada rede, ou eu tenho que ter um para todas elas? Como é que funciona essa questão do que te extrair de cada rede e o que é melhor em cada rede? Vamos falar dessas 5, né? Os principais hoje que a gente tem aí, que é o que está convivendo no mercado hoje, que a gente tem visto. O que vocês acham? Eu acho que um ponto importante não é nem ver o que cada rede social pede, o que as pessoas querem ver em cada rede social, mas sim o seu conteúdo em si. E adaptar. Você pode publicar o mesmo conteúdo no Instagram e no Facebook, você só precisa adaptar ele pro formato que atende melhor dentro do Facebook, dentro do Instagram. Por que não aproveitar aquele mesmo conteúdo ou aproveitar um conteúdo antigo que deu muito certo no Instagram e colocar ele num formato diferente e adaptá-lo para dentro do Facebook, pro YouTube, pro Pinterest? Então, acho que é justamente você pegar essa sacada e ver, tipo, a forma como você pode aproveitar os conteúdos. Então, por exemplo, o Instagram a gente usa um CTA mais voltado pro link na bio, porque a gente não pode colocar link. Já o Facebook, a gente pode colocar um link. Então, a gente já usa um CTA mais direto. Clique no link, clique agora, fale agora. Então, é justamente a gente adaptar e poder aproveitar dessas oportunidades, dessas situações que as redes sociais nos dão.
E isso vai estar muito alinhado lá atrás, quando a gente for montar as editorias de conteúdo, né? Quando a gente for entender para qual que é o objetivo daquele conteúdo e não só o objetivo que procuram dentro das redes sociais. E eu acho que um ponto bem importante aqui também é a questão dos testes. A gente não é assertivo em tudo, a gente precisa testar muito, e os testes são muito importantes, principalmente no começo, quando a gente ainda está conhecendo quem são as nossas personas, entendendo o que elas gostam, o que elas procuram. Então vão ter conteúdos que a gente vai acertar em cheio, que vão ter muitas curtidas, e de fato o objetivo daquele conteúdo era a questão da interação, era curtida, compartilhamento. Pode ter outros que não, que vão ser menores. Então é isso, a gente precisa ir testando, a gente precisa ir conhecendo melhor nosso público. Acho que a grande sacada é essa também, a gente ir testando e testar, e não só fazer o post e pronto, acabou, e analisar depois os resultados, pegar esses números e de fato interpretá-los, né? A gente não pode só pegar esses números e falar, tá, deu 3 curtidas, tá, mas o que essas 3 curtidas significam, né? O que esses 3 cliques no link significam? Então a gente precisa pegar esses dados e interpretá-los para justamente a gente seguir um caminho que de fato vai ser positivo para a empresa. Tem hora que dá merda, meu amigo. É verdade, né? Você acha que a gente vem só falar de coisa boa? Não, tem post que a gente faz que não dá certo. Não é? E quantas vezes a gente foi postar alguma coisa que a gente, né, planejou, achou que ia dar resultado e não dá, exatamente porque a gente está nesse momento de teste, de entender, de interação, de medir resultados. E quando a gente fala de redes sociais, uma das coisas que a gente, né, até pegou essa parte do monitoramento, das tendências, né, e das buscas, são a tal das palavras-chave, né? Que a gente vai testando as palavras-chave, a gente faz os testes dos anúncios, né, para fazer o bendito teste AB, né? Teste AB é quando você sai com 2, né, posts iguaizinhos, por exemplo, um com preço, um sem preço, né? Segmenta os 2 exatamente igual e põe no mundo para funcionar, né? Aí no final das contas você vai medir para ver qual dos 2 teve melhor relação, né? Você põe um post com uma imagem toda produzida, linda, feita na agência, com um detalhinho, e põe um outro desgracento que você fez uma foto no celular lá e vê depois qual dá melhor resultado. E às vezes você vai se surpreender com o resultado deles, né? E em cima disso a gente vai vendo o que funciona, o que performa, o que não performa, né? Mas como entender essas palavras-chave? O que são as benditas das palavras-chave, né? Que não é só uma palavra, né? Que a gente tem várias delas, e como entender tudo isso até para saber os resultados, né? Porque como que eu vou entender? Porque parte do empresariado, né, numa pesquisa da DigiInsights que a gente fez recentemente, trouxe pra gente que uma das grandes problemas que a gente tem é mensurar resultado, né? Porque o empresário não sabe como mensurar esse resultado. Não sabe em que canais vir, mas também muitas vezes não entende o objetivo ou como é que ele tem que mensurar aquilo. Como é que faz isso, Carol? Socorro, pelo amor de Deus. Aonde eu olho palavra-chave? Como eu sei que minha persona, meu cliente está buscando eu lá? Que não é só um insight, né? Como você bem falou, o cliente entende muito dele, mas às vezes a gente também tem que ir pro freguês, né? Sim. Acho que quando a gente fala de palavras-chave, usando como o Google, né, como nosso maior buscador, a gente está falando da intenção de busca, né? Quando a gente fala de que, quando eu digito algo no Google, eu já estou querendo saber, né, uma informação sobre aquele determinado assunto. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de manutenção, eu posso pesquisar no Google empresas de... se eu preciso de uma manutenção, eu posso procurar no Google empresas de manutenção. E aí ele vai mostrar para mim empresas na minha região. Ele usa a minha localização também. Então, o Google ele é mais assertivo, né? A gente tem já um consumidor com uma intenção de busca. E a gente fala entra um pouquinho do tráfego pago, né? Que também vai falar sobre isso. Teremos um episódio que a gente vai falar de mídia, né? Para entender essas granas, esses patrocinados, ads da vida, né? Mas dentro do marketing digital e da estratégia de inbound marketing, a gente faz de tudo para vender gastando menos, né? E a gente precisa de um site eficiente. Então, dentro do nosso site, a gente estrutura ele todo com base nessa intenção de busca desses clientes, né? A gente quer que eles apareçam primeiro, que eles sejam as primeiras opções dos meus consumidores, né? Dos consumidores dos nossos clientes. Então, quando a gente fala de palavras-chave, é isso. É a gente verificar as melhores palavras-chave, quais são... a intenção de busca, né? E a gente ia adaptando o nosso site, o nosso blog, e aí a gente também vai distribuindo esse conteúdo nas redes sociais. E entender também que existem palavras que são palavras voltadas para compra, já são palavras mais para fundo de funil, então a gente fala que são palavras de intenção de compra mesmo, né? Então às vezes a pessoa procura lá tênis, Nike,
tênis Nike vermelho. Essa pessoa ela quer comprar, ela não quer um conteúdo sobre aquele tênis da Nike. E a gente precisa entender também que existem palavras que são palavras mais voltadas para dúvida, para conteúdo. Esses tipos de palavras a gente pode gerar um conteúdo de blog, trazendo de fato alguns... Nesse caso seria um melhor tênis para corrida. Isso, exatamente. Né? Porque aí ele estaria no topo de funil tentando entender quais são os melhores tênis. Conhecer alguns modelos, tirar depois algumas dúvidas. Depois ele entra num comparativo de Adidas ou Nike. E por último, no fundo de funil eu quero um Nike, mas eu quero vermelho, né? E aí o seu produto vai aparecer para ele. Então a gente precisa entender isso também e usar essas palavras-chave de forma estratégica. E pensar também que não existe só o Google para isso, mas a gente vê também que o Facebook também dá para fazer pesquisa. O Fábio mesmo comentou que o YouTube hoje é a segunda ferramenta de pesquisa. A gente tem também o Instagram, que ele entrega pra gente essas pesquisas. A gente tem a barra de busca ali, né? E isso é feito não só por meio das hashtags, mas também pelos assuntos. O Instagram hoje entrega isso pra gente muito detalhado, né? Ele entende muito o que você gosta, quais são os seus interesses, e isso tudo é feito por meio de palavras-chave. Então a gente precisa sim usar delas como excelentes aliadas aí nas nossas estratégias de social media. Já deu para perceber, né, que fazer gestão de redes sociais não é só entender de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikToker, né? É muito mais plural do que apenas isso, né? A gente está falando aqui de inbound marketing, a gente está falando de SEO, a gente está falando de copy, né? O quanto vocês, como profissionais, tiveram que abrir o campo de conhecimento para poder atuar, né? Porque uma coisa é fazer o post, né? Pô, eu recebo o criativo, recebo o meu texto e vou fazer essa publicação lá, né? Outra coisa é eu, né, empresário, que tenho minha equipe lá, fazer o meu criativo, fazer o meu texto, às vezes legal, fazer um post, e às vezes não performa, mas, cara, é muito além, né, do que apenas um post. Né? Vocês estão falando aí de estratégia realmente, né, do inbound marketing. Para quem, né, não lembra o inbound marketing, né, é o marketing de atração, o marketing de permissão, que é hoje a principal estratégia quando a gente está falando aí de construção de autoridade, relacionamento e vendas, né, com os clientes hoje. Quando a gente está falando de SEO, né, que é preparar o site, o blog, a página tal para os mecanismos de busca, né? E o copywriting, né, que é o texto voltado para os CTAs de venda, né, que ele transformar aquilo num conteúdo vendável. Né? Cara, quanto é hoje o que tem que ser um profissional de gestão de redes sociais, de analista de redes sociais, quão plural tem que ser? Muito. Parar de estudar jamais, parar de ver... o tempo todo, né, cara? Acho que a gente tá aí pra justamente isso que a gente trouxe das tendências, da gestão. O nosso dia a dia é justamente isso, né? Tá procurando tendências, oportunidades, lacunas no mercado que a gente vai estar ali pra suprir de alguma maneira. Então, acho que o profissional de social media, ele tem que estar o tempo todo conectado, o tempo todo por dentro de todas as tendências, de todas as atualizações das redes sociais, e não só das redes sociais, porque as outras também influenciam no nosso. Então acho que a gente tem que estar cada vez mais conectado. E eu acho que o profissional de social media, às vezes as pessoas falam, como eu falei no comecinho, né, não é só fazer post. As pessoas acham que o profissional de social media é só fazer post, mas não é. Existe um leque assim de oportunidades dentro da carreira de social media, e você pode sim escolher uma e se especializar. Então eu quero ir para planejamento, eu quero ir para análise de resultados, para parte de métricas, eu gosto de números, ou não, eu prefiro ficar na parte de monitoramento, saque, conversar com pessoas. Então, eu acho que é você, de fato, escolher a área ali dentro de social media que melhor você tá melhor adaptado, enfim, funciona melhor para você e, de fato, se jogar. Então, acho que tem muita oportunidade dentro de social media. É só você escolher aquela que tá mais alinhado com os seus objetivos e com as suas habilidades. Eu acho que ter feito parte de atendimento me ajudou muito com a área, porque me deu um espaço para conhecer mais o cliente, né? E então, pensa, atendimento, né? Mas o profissional de social media, eu acho que ele tem que ser 360, tem que pensar, né, como um todo e consumir, né? A gente produz porque a gente consome.
né? Senão a gente não consegue falar sobre. Então, acho que tem que consumir muitas redes sociais, tem que gostar das redes sociais, né? Às vezes, eu particularmente não gosto tanto do TikTok, mas eu tô lá batendo ponto do TikTok para entender como que ele funciona, como que ele entrega. Então, profissional de social media, eu acho que tem que ter esse amor, né, pela comunicação, pelas redes sociais. E aí, como a Pá falou, você escolhe se você quer setar para uma parte de mais planejamento, uma parte mais criativa, né, com as editorias, mais estratégicas, mas é uma área super legal e virem social media. Hashtag virem social media. Né, o mundo precisa de vocês hoje. De bom social media. Pá, você tocou num assunto legal que foi a questão de dados, né? Hoje a gente vem falando muito sobre, né, o segmento da comunicação, o mercado de comunicação sendo orientado por dados, sendo orientado por informação. Dados, né, movimentam tudo. E no marketing digital, né, a grande sacada do marketing digital foi dá para medir tudo, né, dá para mostrar tudo. No começo do ano, né, lá na Kite a gente fez a Digi Insights, né, que é uma pesquisa de marketing digital, foi a segunda edição que a gente fez. Então, se você está lá, né, nos assistindo aí, tá disponível, tá lá com a landing page, tem dados fantásticos de mercado que a gente trouxe aí, né, que se chama Digi Insights. No site da Kite.digital você tem também, né, o contatinho lá para chegar na Digi Insights. E ali a gente trouxe muitos dados legais referentes, né, a essa participação. Como que é essa relação de dados que a gente tem, inclusive que a gente pode falar, de citar um pouco da Digi Insights e o que vocês têm visto hoje dos dados ou como analisar esses dados para as estratégias de postagem? Bom, tem 2 dados da Digi Insights que eu gosto muito, que eu acho que são dados que a gente precisa, sim, conversar sobre eles, e são 2 assuntos, assim, que geram até um pouco de polêmica. Um deles é o e-mail marketing. O e-mail marketing não morreu, e a Digi Insights está lá para nos mostrar que 22% das pessoas pretendem começar a usar o e-mail marketing em 2022, porque não usaram em 2021. Então, o e-mail marketing, ele não morreu e está longe disso. A gente tem muito case de sucesso na agência, inclusive acesse nosso site, que lá tem muita coisa legal, tem muito case que se baseia justamente nas estratégias de e-mail marketing e o e-mail marketing associado ao inbound marketing. Então, acho que um ponto muito legal da Digi Insights foi ver que as pessoas ainda veem muito potencial no e-mail marketing e ainda tem muito potencial dentro dessa rede. E ver também a falta de profissionais que atuam com essa ferramenta, né, que atuam com essa estratégia do e-mail marketing. Então, acho que também é um ponto bem legal da Digi Insights que traz essa visão, assim, de para onde ir, no que investir. Então pensem no e-mail marketing com um pouquinho mais de carinho. Eu vou fazer a sua voz. Eu abro minha caixa de e-mail, tem lá 70 mil e-mails que eu não quero. Eu fico apagando aquele negócio todo dia. Eu bloqueio e ele volta na minha vida. E você tá falando pra mim que e-mail marketing funciona. Eu falei que eu ia fazer a sua voz, né? Como assim? Né? Me explica direito isso, socorro. Precisa ter estratégia. Eu acho que, voltando, eu sou muito baseada em planejamento e estratégia, né? Tudo que eu faço hoje, principalmente dentro da Kite, eu aprendi muito isso, que tudo precisa de planejamento. A gente não pode simplesmente fazer por fazer. A gente precisa ter um objetivo com aquilo e precisa estar muito bem estruturado. Então, novamente, vou falar do planejamento. O e-mail marketing também precisa de planejamento. Não é só você escolher qualquer assunto, qualquer tema, colocar qualquer link lá dentro e esperar que as pessoas abram, clicam e vão comprar seu produto. Não, você precisa de um horário certo para o envio do e-mail marketing. Você precisa testar também os horários, você precisa de um bom assunto, você precisa falar com aquelas pessoas que de fato estão interessadas no seu produto e não sair comprando base de e-mails e achar que qualquer pessoa vai se interessar pelo seu produto. Então, além de como todas as outras estratégias, como todas as outras redes sociais que a gente mostrou aqui, o e-mail marketing também é uma que precisa, sim, ser muito bem planejado, muito bem alinhado e construído dentro de um objetivo, né? Então, qual que é o seu objetivo com aquele e-mail? É vender ou não? É só passar uma informação relevante, é só informar alguma coisa? Então, a gente precisa pensar também no e-mail como não é só sair disparando e-mail por aí, lotando a caixa de entrada das pessoas, que aí você não vai ter resultado nenhum. Obrigado. Muito pelo contrário, só vai ter seu e-mail caindo cada vez mais em spam, porque as pessoas não vou dar atenção para aquilo. Acho que você tocou num ponto legal, que é a comprar os mailings, né? Que hoje pela LGPD, né, a gente vai ter também
um episódio legal para falar só de LGPD, tamanha a importância disso, né? Que não pode, né? Pela lei hoje geral de proteção de dados é proibido, né? Você mandar um e-mail para uma pessoa que não permitiu receber o seu e-mail. Sim. Então, que são essas compras, né? Antes a gente comprava aqueles milhões de litas com milhões de gente que estava tudo morta, que era tudo inventado, mas beleza, deixa para lá, né? Mas que hoje, quando você realmente está afim de se relacionar com a pessoa, e aí vem a estratégia do inbound, né? A estratégia de qualificar o lead, quando ele permite que você se relacione com ele, né? Igual quando você recebe, que eu fiz essa pergunta meio que de propósito para pá, né? Quando eu recebo lá 70 milhões de e-mails, meia dúzia deles você abre. Que normalmente é aquela meia dúzia que você permitiu, que você entrou lá na landing page e pediu, eu quero, né, saber mais sobre você, eu quero me relacionar com você, né? E o e-mail marketing foi talvez a primeira estratégia de marketing digital, né, e que está aí até hoje. Hoje a gente tem realmente uma ferramenta bastante eficaz, né, no e-mail marketing. Você já mandou seu e-mail marketing hoje, Carol? Não, mas é interessante a gente ver isso do e-mail marketing, porque quando a gente faz uma compra online, a gente espera o nosso e-mail marketing, a gente espera lá o registro que o meu produto foi enviado, a confirmação de compra. Sim. Então é esperado. E aí daqui, sei lá, 3 meses o meu produto acabou e eu recebo outro e-mail marketing falando, olha, seu produto está acabando, você não quer comprar? Toma um cupomzinho de desconto. Então aí a gente já fala da estratégia que a Fá comentou, né? Isso é estratégia. A gente pensar no momento de jornada de compra do cliente e a gente consegue aplicar isso até dentro do e-mail marketing. E hoje no inbound, né, com as ferramentas de automação, você faz isso tudo de maneira automática. Sim, né? Já deixa tudo organizado aí para os próximos 3, 4 meses. Porque às vezes o empresário fica, mas eu vou ter que ficar lembrando de que aquele cara comprou, de que aqui 3 meses eu tenho que ir lá mandar para ele. Quer dizer, não precisa, né? Porque hoje você tem isso tudo automatizado nas ferramentas que a gente tem hoje. A principal ferramenta do mercado de automação é o RD Station, né? Da qual a gente faz parte do processo deles, né? Somos especialistas no RD por conta da automação do inbound marketing, e que você faz isso com maestria hoje, deixando tudo prontinho, né? Tudo organizado. Ou seja, essa pessoa que cadastrou e que comprou hoje, amanhã ela vai receber o primeiro e-mail falando do agradecimento, daqui a uns dias ela vai falar do acompanhamento, daqui a um tempo ela vai falar, viu, e aí, vamos comprar de novo? Sim. Né? Mas você não precisa ficar lembrando, né? Isso tudo é de maneira mais automatizada. E falando um pouquinho de Insights, é uma pesquisa muito legal, né? Vale a pena a gente conferir, porque ela traz dados regionais. E o quanto é difícil a gente achar esses dados regionais. A gente consegue, por exemplo, dados do Brasil, dados de São Paulo como um todo, mas a de Insights não. Ela traz informações relevantes para o negócio, assim, de empresas, comerciais locais, com dados da região de Sorocaba. Então é muito interessante. E se você quiser baixar lá no Instagram, tem um destaquezinho só para você clicar e já vai direto para a landing page. Muito bem. Pá, próximo da sua lista lá, você falou que era 2, a gente atrapalha, a gente fala então, demais, não, né? É verdade. Mas ia puxar já o gancho da Carol aqui já, que ela falou sobre regional, sobre negócios locais, já ia puxar já o gancho para outro dado da Insights que eu também gosto muito, que é com relação ao Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, ele é uma ficha, né, para os negócios locais principalmente, onde a pessoa procurou, né, por exemplo, a Carol trouxe o exemplo da manutenção, então eu tô procurando por manutenção em Sorocaba. E aí vão te aparecer, além de sites, blogs, enfim, vão aparecer também algumas fichas de alguns locais que tem, né, que oferecem esse serviço. E o Google Meu Negócio não basta você simplesmente ter a sua ficha ali dentro, com o seu endereço, seu telefone e pronto. Tô fazendo minha parte. Não, muito pelo contrário. Existem muitas técnicas, boas práticas e otimizações que devem ser feitas dentro da sua ficha do Google Meu Negócio para que você seja de fato encontrado. Então, até porque você pode ir caindo conforme você não atualiza, conforme você não movimenta a sua ficha, você pode ir caindo de posição e as pessoas vão encontrar outras empresas de manutenção que não vai ser a sua. Então, acho que o Google Meu Negócio, ele merece sim essa atenção, e porque a Digi Insights também mostrou pra gente que 21% das pessoas pretendem começar a usar o Google Meu Negócio, além do e-mail marketing, como eu trouxe, né? Então o Google Meu Negócio, ele é 100% orgânico, não precisa de investimento nenhum, só precisa de estratégia. Você precisa ter uma descrição bem otimizada, trazer os seus produtos bem descritos, você precisa publicar ali uma foto dos seus produtos, precisa ter os seus horários de funcionamento muito bem atualizados, e você precisa, é claro, de avaliações. Acho que a gente falou bastante aqui também da importância das avaliações, né? Da importância de você ter aquele relato de uma experiência de outro cliente, e quanto isso influencia
na decisão de compra de outros. Então não basta você simplesmente ter ali a sua ficha no Meu Negócio com 3 avaliações positivas. Você tem que movimentar aquilo. Então finalizou um atendimento, manda pra pessoa um linkzinho do Google Meu Negócio, pede pra ela te avaliar. Isso faz parte, né, da jornada de compra, e isso, essa avaliação dessa pessoa com certeza vai motivar e vai ajudar na decisão de outras. Então puxa as pessoas para trazer mais avaliação, peça para elas, responda essas avaliações, porque elas também vão ser uma ótima ferramenta para que o Google entregue cada vez mais a sua ficha. Para você que não sabe o que é o Google Meu Negócio, entre agora aí no Google, entra lá na barra de busca, põe o nome da sua empresa, né? Fica mais fácil. Então põe lá o nome da sua empresa. No meu eu colocaria Kite Estratégias Digitais e manda buscar. Ele vai aparecer lá na SERP, né, aquela página, um monte de links, mas do lado direito ele vai aparecer um box com o nome da sua empresa, algumas imagenzinhas, o website, o telefone. Então essa ficha aqui que está ali do lado, que é abastecida pelos seus clientes, né? Então todos os comentários, as coisas, eles vão colocando ali também fotos da sua empresa e tal, e o Google torna isso bastante relevante. Muita gente, né, encontra a sua empresa exatamente pelo Google Meu Negócio, e que é uma ferramenta gratuita por enquanto do Google, né, que ele já tá de zoião, então daqui a pouco isso começa a ficar pago, e uma baita de uma estratégia quando você realmente utiliza ela da maneira. Então faz uma pesquisa aí agora, vê como é que tá isso, porque as pessoas acreditam na avaliação. Quantas vezes você comprou alguma coisa que estava mal avaliada? Então pensa no quanto hoje, né, a DigiInsights trouxe pra gente, né, a importância de que essa ferramenta vem crescendo nos últimos anos, e 2022, 2023 não é diferente, né, ela está se solidificando cada vez mais, para que você olhe aí e entenda um pouco desse processo do Google Meu Negócio, que é muito legal, tá? Muito. E de graça! Caraca! Aproveitem. Meninas, muito obrigado por essa conversa de hoje, né? Era uma delícia ficar batendo um papo com vocês aqui. Né? Com certeza faremos novos, porque aguentar aquele bando de menino aqui não dá certo, né? As meninas é muito mais legal. E a gente chega no momento do podcast que a gente chama de bons ventos, né? Os bons ventos levam a pipa cada vez mais para cima, né? Para alcançar voos cada vez mais altos. E aqui a gente pede para vocês dar uma dica de leitura, de curso, né? Alguma dica para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esse processo de gestão, para que consigam um pouco mais de acesso, de conhecimento, de entender esse projeto, para que a gente ajude o sucesso deles também, né? Então, Carol, começando por você, uma dica de bons ventos pra galera aí. Eu tenho 2 dicas e eu gosto mais dessa pegada de interação. Então eu vou trazer um filme e um documentário. O filme é Um Senhor Estagiário. Ele é super gostosinho muito legal. de assistir. Vale a pena ver em uma tarde de domingo, assim. E conta a história, né, de um senhorzinho que está tentando uma recolocação profissional. E ele vai trabalhar numa startup, que é um e-commerce. E é interessante que o currículo dele deve ser um vídeo. Então, mostra essa dificuldade que às vezes a gente tem, né? Sim. Em gravar um vídeo, em mostrar um produto. Então, olha como a tecnologia ela já está entrando ali na nossa rotina, e é importante a gente estar se atualizando, estar buscando isso. O outro documentário que eu vou recomendar é O Dilema das Redes. Está disponível na Netflix. E dá uma assustada. Quase, né? Surtei quando assisti. Ver esse documentário, mas é interessante para vocês verem como funcionam os algoritmos, né? E pra gente trabalhar a favor deles para nossa marca, mas sempre com respeito com o nosso consumidor, com o nosso cliente. Então é importante a gente sempre estar dentro dessas discussões, né, de redes, de algoritmos, do metaverso agora, principalmente a gente profissional de social media, para a gente entender como comunicar para o nosso cliente, né, para o nosso consumidor final, sem atrapalhar essa jornada, essa estratégia e seguir o rio. Muito bem, pá. Legal. Bom, como eu sou da área de planejamento, eu já vou mais, porque, gente, para montar planejamento a gente precisa buscar muito insight. Então eu gosto muito de um podcast do Google que se chama, eu vou gastar o inglês agora, hein?
Commerce Connection On Air. Parecia no passado que eles iam largar a mão desse podcast tão legal, mas agora esse ano eles retomaram, tem muito conteúdo legal. E ele veio, né, ele se deu origem a esse podcast a partir de um portal do Google que se chama Think with Google. Então é para você justamente pensar junto com o Google, né, e entender ali as tendências. Então vale a pena dar uma olhada no portal, vale a pena dar uma olhada no podcast. Os dois trazem muita tendência, muito conteúdo legal, muito case de sucesso. E essa parte do case de sucesso, ter esse embase, né, de marcas reais que produziram, deu certo, vale muito a pena. Então fico aí com essas duas dicas. Para quem gosta de leitura, vai pro portal. Para quem gosta já de ouvir um conteúdo, dirigindo, enfim, vai pro podcast, mas os dois são ótimos. O Google traz muita tendência legal e é o Google, né? Ele tem muito dado para isso, então ele mostra em números pra gente, dá aquele estalo de tipo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa rápido, porque tá crescendo. Então acho que os dois são excelentes, assim, vale a pena conhecer, vale a pena acompanhar e assine a newsletter deles para receber uns e-mails quando tem conteúdo novo. Viu só? A gente, né? Inclusive dá dica de outros podcasts, que é muito legal, né? Sim. E e-mail funciona. A nossa dica fica kite.digital, né? No nosso site você vai encontrar lá muito conteúdo bom, um blog da Kite, né? Que é kite.digital/blog. Você vai ver, né? A gente falou de vários conteúdos aqui que estão no blog da Kite, disponível para você de graça, né? Se quiser deixar seu e-mail lá, a gente vai mandar um e-mail marketing para você, colocar você dentro da nossa base lá, para você ficar recebendo todas as novidades, aquilo que a gente está lançando no mercado. Mas será um prazer tê-los lá. Meninas, muito obrigado. Né? Foi um prazer tê-los aqui. Carol? Eu que agradeço, foi maravilhosa a nossa conversa, foi descontraída, estou à vontade, estava super nervosa, mas é super legal, adorei essa iniciativa da Kite, que é uma tendência, né, podcast, e tá vindo bombando, então é super legal a gente ter um espaço para poder falar da nossa área. Eu também quero agradecer, né, pelo convite, foi uma honra participar, tava bem nervosa e eu ansiosa, já tava, meu Deus, meu primeiro podcast, mas já confesso que quero ser convidada para os próximos. Gostoso, né? Gostei muito, sim, é muito legal falar um pouquinho do que a gente faz e trazer de fato a importância do que a gente faz, né, dar mais base, mais riqueza pro que a gente desenvolve aí todos os dias e foi muito, muito, muito bom mesmo. Então, obrigada, gente, espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente, que tenha trazido vários insights. Meninas, muito obrigado. Espero que você que esteja aí também acompanhando tenha curtido esse papo. Essa foi Paola e Carol, num papo sobre gestão de redes sociais. Você curtiu? Acompanhe a gente lá no @Kite Estratégias no Instagram, Deu Linha Podcast no YouTube e no Spotify. Eu sou Fábio Marchetti. Foi uma honra participar mais uma vez aqui do Deu Linha com a parceria da Band FM. Nos vemos daqui 15 dias no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.